Galera, até que enfim, o PC da crise vai ter um upgrade de respeito. Nós estamos desde o lançamento dos Ryzen série 5000G sem um forte concorrente para substituir nosso PC gamer de entrada que não usa placa de vídeo. A Intel tem melhorado bastante seus gráficos integrados, mas normalmente notebooks. A gente literalmente lançou recentemente um vídeo sobre isso, já que os gráficos integrados Intel Arc chegaram para os Meteor Lake, somente nos notebooks. Nos desktops, a AMD ainda reinava, mas com um processador que já estava um pouco antigo. A série 5000G usava ainda a microarquitetura Vega. Então, senhores, até que enfim chegou uma hora de vermos uma atualização. A AMD lançou a série 8000G e nesse vídeo a gente vai comentar o resultado dos nossos testes com esses processadores. Bom, a série 8000G, como a nomenclatura indica, ela tem uma evolução, é uma versão mais recente que a série 5000G e tem algumas novidades em relação aos Ryzen 7000, mas vamos devagar porque nem tudo é novo. O que acontece é a microarquitetura de processador é a mesma entre os processadores série 8000 e os processadores série 7000. Isso vai ficar um pouco confuso, mas a AMD optou por isso, porque a série 8000, apesar de usar os mesmos núcleos Zen 4 que está presente na série 7000, ela traz uma nova unidade. Ela traz uma unidade de aceleração de inteligência artificial, como todo mundo está falando o tempo todo. Você já deve estar meio de saco cheio, mas é. Um dos motivos que a AMD optou foi para indicar que esses produtos aqui contam com essa nova tecnologia. Então ele diferencia dos produtos série 7000. Todos têm gráficos integrados, então lembrando que um Ryzen 7600, um Ryzen 7700X, todos esses caras eles agora têm duas unidades computacionais RDNA 3. A diferença é que esses caras aqui têm isso, mas também vão ter uma unidade de aceleração aí, a NPU, né, acelerando uma unidade de processamento de redes neurais para justamente machine learning e IA. E como eu escolho entre, por exemplo, um 8700G e um 7700? Em teoria o número pode confundir um pouquinho, porque o 8700G é 1000 a mais do que o 7700, mas a principal diferença que vocês têm que levar em consideração é realmente o gráfico integrado. Para colocar um gráfico integrado potente, como a gente tem na série 8000, eles tiveram que fazer algumas concessões. E assim como foi na série 5000G, a série 8000G precisou dar um pouco de espaço, perdendo cache. Então, os processadores 8000G, eles têm o cache de nível 3 reduzido pela metade comparado com o 7700, por exemplo. A gente vai comentar mais sobre isso na parte de testes, mas isso impacta principalmente em latências e normalmente, galera que manja de hardware e game sabe que latência é a coisa mais importante quando você quer altas taxas de quadro. E na comparação entre o que muda da série 5000G e a 8000G. Então aqui a gente tem um salto realmente gigante, porque além da inclusão da NPU para acelerar machine learning, inteligência artificial, nós temos uma evolução nos núcleos, então trocamos o Zen 3 pelo Zen 4, então é uma diferença grande de performance por núcleo e por thread. E na parte de gráficos o salto é ainda maior, porque apesar da série 5000 ter sido lançada já faz um tempo, a microarquitetura dos gráficos ainda era a Vega. E aqui nós temos não a RDNA 1 nem a RDNA 2, a gente já vai direto para a RDNA de terceira geração, a mesma utilizada nas placas de vídeo dedicada Radeon série 7000. Isso vai dar um impacto legal nos gráficos, na performance gráfica. A gente já vamos para os nossos benchmarks e vocês já vão ver do que eu estou falando. Vou começar olhando primeiro os gráficos integrados, afinal de contas é o que mais é interessante nesses nossos testes. Olhando o 3D Mark, que é um teste sintético, começando com o teste do Firestrike, nós percebemos que a performance do 8700G é parecida com a do ROG Ally, e aqui nós temos uma coisa em comum entre os dois. Tanto o ROG Ally quanto o Ryzen 7 8700G, os dois têm 12 unidades computacionais RDNA 3. O chip AMD Z1 Extreme tem um gráfico muito semelhante, tem o 780M, que está presente também no 8700G. Então, em testes sintéticos, eles empataram. O gráfico do Intel Core Ultra, Intel Arc de notebooks, também ficou na mesma balada de performance e o 8600G ficou aí uns 13% atrás da performance do 8700G. A diferença gigante acontece contra os gráficos anteriores. Então, por exemplo, a Vega 8 do Ryzen 5 7700G, a diferença foi de quase 100%. O salto de performance foi quase de 100%. E o 5600G também quase teve uma diferença de 100% para o 8600G. Isso acontece principalmente porque o teste do Firestrike ele é exigente tanto em GPU quanto CPU. Então esse é o cenário, um dos cenários mais extremos que a gente vai ver evolução,
porque os dois componentes são relevantes e os dois componentes têm evoluções grandes da série 5000 para a série 8000. Quando a gente olha as placas de entrada, para dar uma perspectiva para a gente, GTX 1650, ela não ficou muito na frente, ela ficou 26% na frente, enquanto que a 1060, essa sim abriu mais, teve uma vantagem de 60% versus essa balada dos gráficos integrados aqui. E em Time Spy aconteceu de novo. Versus 5700G, o 8700G salta 110%, enquanto que versus o 5600G versus a nova geração 8600G, a vantagem também foi de 111%. Eles ficaram numa performance parecida com o ROG Ally, né? O 8700G e o ROG Ally ficaram bem próximos. E aqui os gráficos integrados da Intel, os Intel Arc ali do Ultra 7, eles conseguiram uma vantagem de uns 12%. Na disputa com as placas de vídeo de entrada, mais uma vez a 1650 ficou uns 20% à frente e a 1060 abriu ali uns 60% de vantagem. Dando uma olhada agora em games, nós temos o Call of Duty Modern Warfare. Esse é um jogo que é exigente em chip gráfico, mas também pende muito para o processador nesses testes. E aqui a diferença não foi tão grande. Então, por exemplo, quando a gente compara o 5600G e o 8600G na resolução HD, nós temos uma diferença de só 5% entre eles nesse teste. Nesses testes a gente ainda não tem incluído no momento que eu gravo esse vídeo 5700G, a gente potencialmente pode atualizar isso. Então, dê uma olhada lá no adrenaline.com.br na nossa análise completa, ver se a gente conseguiu rodar mais esse teste. No momento que eu gravei esse vídeo ainda não tinha rodado, o 5700G ainda não tinha esse teste rodado novamente na bateria. Agora, olha a diferença gigantesca versus o Ryzen 5 7600. Essa é a GPU que está presente na série 7000. Então, é basicamente dois núcleos computacionais RDNA3, a função deles é mais dar vídeo, não rodar games, como fica evidente aqui, a diferença de performance é de 214%. E versus as placas de entrada, olha como principalmente o 8700G encostou na 1650, a diferença é de 20%, performance não é muito grande, a 8700G está entregando 100 quadros por segundo, enquanto que a 1650 está na faixa dos 125. E a 1060 ainda abre um pouquinho mais, com 60% de vantagem. Agora, olhando para Counter-Strike, nosso teste em Full HD, qualidade baixa, nós temos um cenário que é o seguinte: as placas de vídeo dedicadas ainda têm uma vantagem de uns 30% a 60% sobre o 8700G, mas aqui nós, de novo, temos um momento em que tanto CPU quanto GPU importam. E aí o resultado é aquele, de novo, dos quase 100% de ganho. Então, o 5600G entregou 71 quadros em média, o salto para o 8600G é quase o dobro disso. Ele entregou 131 quadros, um ganho de 84%. Então, salto de performance bem grande. E aqui o gráfico integrado da AMD atropelou a Intel, com uma vantagem de 50% do 8600G e os seus gráficos Radeon 760M versus o Intel Arc, que entregou aí 85 quadros. Quando a gente traz o gameplay do Cyberpunk para HD, os resultados são bem impressionantes. É porque o gargalo sai de GPU e vai 100% para CPU. E as CPUs do 8600G e do 8700G são boas. O resultado é que o 8700G entrega 115 quadros nesse cenário e o 8600G entrega 100 quadros, batendo até mesmo a 1060, que parou ali nos 95 quadros. Um resultado bem impressionante. O ROG Ally entregou 83 quadros, afinal de contas ele está mais restrito em energia, então é difícil para ele pegar taxas de quadro mais elevadas. E mais uma vez a diferença do gráfico integrado da série 5000 ou 5600G para o 8600G é de 94%. A gente basicamente está tirando o dobro da performance. Aqui o Intel Core não entregou uma taxa de quadros elevada, o resultado aí é uma diferença de quase 100% nesse nosso teste aqui. Esse foi um teste que realmente para altas taxas de quadro, principalmente porque o Intel Core Ultra é de um ultra fino, então, especialmente quando o assunto é taxas de quadro elevadas, ele não é o forte desse dispositivo. A gente precisava de um Intel Arc num gráfico integrado de desktop para uma disputa mais justa. Para fechar Red Dead Redemption, nós temos uma vantagem para as placas de entrada, mas não muito grande. Então, o 8700G pegou ali 46 quadros, isso é só 10% atrás do que uma 1650 é capaz de entregar, e também só 15% atrás do que uma 1060 entrega. Então, a gente já está falando de 45 FPS em uma configuração intermediária e na resolução Full HD. A gente não está falando de um gráfico integrado tendo que rodar tudo no mínimo. O 8600G também conseguiu uma média de 40 quadros e esses gráficos novos estão entregando aí uma diferença de 80%, o salto do 5600G para o 8600G. Descendo a resolução, a gente tem um resultado bem impressionante. O 8700G passa a ser o teste mais rápido, o processador que entrega a performance mais alta. Ele entregou 88 quadros, venceu até da 1060,
Então uma margem pequena, vai, 3%, mas ficou à frente e também conseguiu ficar à frente da 1650. O ROG Ally com o Xeon Extreme agora ele ficou mais atrás, né, 27% atrás do 8700G, aqui porque o ROG Ally está restrito à situação de um portátil, menos energia, frequências mais baixas. Então aqui o 8700G, que tem o mesmo gráfico que ele, abriu uma vantagem maior. E o 8600G ainda entregou uma média de 64 quadros, um resultado bastante bom. Como a resolução para HD reduz a carga sobre GPU e traz isso mais para uma diferença de CPU, o processador do 5600G ainda representou bem, ficou apenas 45% atrás do processador do 8600G. Então não dobrou a performance dessa vez, mas veja que quando gargala a CPU a diferença ainda foi de 50%. Ok, gráficos então a gente pode chegar a um cenário de dobro de performance entre a série 8000 versus a série 5000G. Mas para quem está pensando em usar os processadores, né, então quer o gráfico integrado, mas também tem uma alta carga de trabalho no processador, ou está pensando em fazer aquele combo de começa sem placa de vídeo e depois coloca uma placa de vídeo. Vamos dar uma olhada nos testes de performance agora focando em CPU nesses processadores. Então, começando o nosso teste pelo Cinebench, nós temos aqui todo mundo performando parecido em single thread. Então, 8600 para 8700 é 5% de diferença, 8700 para o 7700, né, que é o processador, basicamente ele, sem gráficos, é também de 5%. Todo mundo mais ou menos na mesma balada. No multithread, isso também se repete. O 8600G tem uma performance quase igual ao do 7600G em multithread, enquanto que o 8700G também ficou pouca coisa acima de 5%, a diferença entre ele e o Ryzen 7 7700. Então, aparentemente, nós não temos um impacto muito grande no Cinebench, apesar daquela redução no cache. Isso também se repete no V-Ray, onde o 7600 é só 5% mais rápido que o 8600G, e o 7700 abriu um pouquinho mais de diferença, ele foi 12% mais rápido que o 8700G. E aqui no WinRAR a gente começa a ter um exemplo de um cenário em que o cache pode fazer mais falta, mesmo sendo um ciclo mais sintético de processamento. O 8700G ele performou abaixo até do 7600, ele ficou 13% mais ou menos atrás e ficou uma diferença de 44% para o Ryzen 7 7700, enquanto que o 8600G ele ficou 21%, 38% atrás do Ryzen 5 7600. Então aqui a gente vê que o cache fez uma falta para esse ciclo de trabalho aqui, impactou mais do que necessariamente a quantidade de núcleo semelhante. Mas vamos lá, o crítico é games. A gente sabe como o cache impacta negativamente nas altas taxas de quadro. Então começando pelo Assassin's Creed Valhalla, olhando o nosso teste em HD, forçando o máximo a diferença de performance entre os processadores. O 8700 e 8600 eles vão para o final do gráfico, eles performam um pouco pior que o Core i5 13400. A diferença aqui é que o 8600 ele foi 16% inferior ao 7600, enquanto que o 8700G sentiu mais a diferença, ele foi quase 25% mais lento que o Ryzen 7 7700. Então aqui a gente começa a ver um sinal de impacto em cache, mas veja que todos estão performando acima dos 150 quadros. Baldur's Gate, os dois processadores performaram muito parecido, o 8700G e o 8600. Aqui lembrando que todo mundo aqui está combinado com uma RTX 4090. Então em HD eles performam muito parecido e aqui novamente o 7700 abre aí agora uns 30% de vantagem de performance sobre o 8700G e o seu cache a menos para ter gráficos integrados. COD também foi sensível à diferença, então mais uma vez o Ryzen 7 7700 abre 25% de vantagem sobre o Ryzen 7 8700G e o Ryzen 5 7600 ele é uns 17% mais rápido que o Ryzen 5 8600. Todo mundo performando aqui acima dos 200 quadros no nosso teste. E por fim, CS na resolução HD, né, buscando aí o máximo de performance mesmo. Nós tivemos quase um empate entre 8600 e 8700, deu para ver que aqui realmente o cache foi relevante para os dois processadores, para a performance deles. E o 7700 abriu 30% de vantagem, algo que aconteceu também com o 7600. Então os dois processadores G perderam aí uns 30% do seu desempenho, performaram mais parecido com o desempenho do Core i5 13400, taxa de quadros alta em média. Bom, impressões com essa quantidade de testes enorme. Salto é grande entre um 5600 e um 8600, um 5700G e um 8700G. Você tem um gráfico muito mais potente, que às vezes pode entregar até o dobro de performance, e quando você foca só em processador, a gente já está vendo uns cenários aí que vai te dar uns 40%, 50% de ganho de desempenho. Então, sim, temos ganhos de desempenho relevantes em processador e saltos ainda maiores em gráficos integrados. Mas não é sempre que você deve optar por esses modelos. O motivo principal é quando você vai ter uma placa de vídeo dedicada para jogar. Cache fez falta em alguns momentos. A gente chega a ver diferenças de 30% entre o 8700G e o Ryzen 7 7700. Eles têm o mesmo custo
e o 7700 vai entregar 30% mais performance. Se você não vai usar o gráfico integrado e muito menos vai acelerar nada via NPU, acaba fazendo mais sentido você comprar o 7700 e ter esses 30% de FPS a mais. Agora, se você está preocupado se o desempenho vai ser ruim, se você comprar um desses modelos e depois por uma placa de vídeo, por mais que eles percam aí 17 a 30% de performance versus as suas contrapartidas aí de mesmo preço sem gráficos, nós estamos falando ainda de processadores performando acima dos 150 FPS em Assassin's Creed Valhalla, acima dos 300 quadros em CS. Então eles vão combinar muito bem com uma placa até do nível intermediário. Mesmo que você tenha um monitor de 240 Hz, esses dois processadores ainda vão conseguir buscar uma taxa de quadros alto bastante para combinar com uma placa de vídeo rodando nessa configuração. Então sim, são opções bem fortes. Não necessariamente você deve optar por elas se vai ter uma placa de vídeo, porque não faz sentido você perder essa performance adicional. Lembrando que os Ryzen 7 7700 e o Ryzen 5 7600, eles têm gráfico. Então dá para você comprar eles e usando mais para coisas básicas e depois comprar uma placa de vídeo. A gente até jogou nos gráficos integrados da série 7000 e é o que não é exatamente para jogar, é só para realmente você conseguir trabalhar. E versus a Intel, gráfico integrado, ponto. É isso aqui que você tem que comprar. Se você vai usar o gráfico integrado, a Intel não tem nada para bater de frente com isso aqui. Se for para jogar, aí as coisas mudam um pouquinho. O 8700G ele custa num preço lá nos Estados Unidos ainda. Estamos esperando para ver como é que vai custar aqui no Brasil, mas ele fica meio perto do 14.600K, que é sensivelmente mais rápido que ele para games, também vai abrir os 30, 40% de vantagem em games. Já esse aqui vai brigar com o 13400, e aí a coisa muda um pouquinho. O 13400 não é muito melhor que o 8600G, então nesse cenário complica um pouco para o 13400, que é um processador que realmente não se destaca tanto em jogos quanto outros modelos da série da 13ª e 14ª geração Intel Core. Então aqui acho que realmente a concorrência é muito favorável para o 8600G, que não performa muito pior que o 13400 e ainda por cima tem um gráfico integrado muito melhor se você precisar usar ele, se, por exemplo, não tiver uma placa de vídeo. Essa nossa review tem uma lacuna importante, que é testar aprendizado da máquina, machine learning e as coisas que vão ser aceleradas para NPU. Isso é uma defasagem nossa por conta dessa novidade. Baterias de benchmark levam mais tempo para serem estabelecidas, a gente vai ter que criar um ciclo de testes focados em NPU. Então, nesse momento, nós precisamos testar o Intel Core Ultra com esse tipo de situação. Esses caras também aceleram AI, então a gente precisaria criar uma sequência de testes. A gente ainda está desenvolvendo essa metodologia. Esse é um bom momento para vocês na caixa de comentários trazer que tipos de testes vocês acham que vão ser relevantes. Se é Stable Diffusion, aqueles geradores de texto baseado aí em áudio, esse tipo de ciclo de trabalho, quais são os que vocês gostariam de ver as NPUs da Intel e da AMD trabalhando para entregar resultados e a gente poder comparar a performance. E para mais testes, pessoal, como eu comentei, esse vídeo está sendo, enquanto eu gravo esse vídeo ainda tem testes sendo rodados. Então, para ver mais detalhes, todos os testes, dá um pulinho lá no adrenaline.com.br. Nós vamos ter um teste mais prático da performance gráfica desses processadores. Vamos trazer um gameplay para vocês darem uma conferida no desempenho do 8600G jogando alguns games mais leves e até alguns games não tão leves assim. Então já dá sim para jogar praticamente qualquer jogo nos gráficos integrados fazendo um ajuste nas configurações e acredite, nem sempre envolve você ter que jogar em resolução HD. Tem até configurações intermediárias e resolução Full HD que foi viável em alguns dos nossos gameplays. A gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!